Olá, estudante! Este vídeo slide fará uma introdução aos estudos sobre a fenomenologia, uma das mais influentes correntes de pensamento filosófico da contemporaneidade. No vídeo, teremos dois momentos. Primeiramente, farei algumas considerações de contextualização sobre a fenomenologia e seu criador, o filósofo Edmund Husserl. Na segunda etapa, orientarei a leitura das páginas iniciais do livro Fenomenologia, de David Serboni. O vídeo será breve e terá foco em ambientá-lo na reflexão para aprofundar os estudos com a leitura referida. Como já mencionei, uma das correntes de pensamento mais influentes do século XX é a fenomenologia. Muito embora a palavra fenomenologia tenha usos que remontam a autores e períodos anteriores, a corrente de pensamento filosófico do século XX que adota esse nome possui características bastante específicas. Dentre essas características está a proposição de um método, o método fenomenológico. É muito importante ter presente que a fenomenologia nasce como refutação de duas perspectivas presentes à época: o naturalismo, que se funde com o positivismo, e os chamados psicologismos, que são teorias gerais sobre as questões humanas. Num período em que o desenvolvimento do conhecimento acadêmico, impulsionado pelo naturalismo positivista, ocorria na perspectiva das Naturwissenschaften, as ciências naturais, a fenomenologia irá posicionar critérios que justificarão as Geisteswissenschaften, o que literalmente se traduz por ciências do espírito e que expressa nosso entendimento de ciências humanas e sociais. Portanto, os estudos sociais e do comportamento humano encontrarão no método fenomenológico uma abordagem que lhes seja própria e, assim, não precisarão mais adequar-se aos modelos empírico-indutivos das ciências naturais. Nesse contexto, as ciências sociais, a psicologia, além da própria filosofia, serão fortemente influenciadas em seu desenvolvimento pela fenomenologia e seu método de investigação. De modo menos direto, mas também com grande influência, a educação receberá contribuições das reflexões fenomenológicas. De modo indireto, a partir de contribuições advindas da psicologia, da filosofia e da sociologia, ciências sociais aplicadas, como é o caso do direito, da administração e da economia, também receberão influências da fenomenologia. Conhecido como filósofo alemão pela identificação cultural com o mundo germânico, Edmund Husserl nasceu em Prosnitz, então território do Império Austro-Húngaro, hoje incorporada à República Tcheca. Edmund é de família judia. Em 1886 converte-se à Igreja Luterana, porém sua ascendência judaica o seguirá marcando por toda a vida. Sua formação acadêmica deu-se em astronomia e matemática, com tese doutoral sobre a teoria do cálculo de variações, defendida na Universidade de Viena em 1882. Seu interesse pela filosofia é posterior. A partir de 1884, passa a estudar com Franz Brentano, iniciando aí suas investigações filosóficas que o acompanhariam por toda a vida. Além de Brentano, também tem significativa influência de Frege, com quem trocará correspondências. Nos debates sobre filosofia e método, merece destaque a sua interlocução com Dilthey. A carreira docente de Husserl desenvolveu-se em 3 períodos. Na Universidade de Halle, entre 1887 e 1901, depois em Göttingen, até 1916, onde inicia suas aulas sobre fenomenologia, e, finalmente, em Freiburg, onde desempenhará carreira de destaque entre 1916 e 1928. Ao longo dessa carreira, teve, inclusive, como assistentes Max Scheler, Edith Stein e Martin Heidegger, que se tornariam importantes expoentes do pensamento fenomenológico. Aposentado em 1928,
Russell segue ministrando conferências na Universidade de Freiburg até 1933, quando é compulsoriamente afastado de todas as atividades na universidade em decorrência de sua ascendência semita. Heidegger será o membro do Partido Nacional Socialista responsável pelo desligamento de Russell. É nesse contexto que, em 1935, ele profere sua famosa conferência sobre a filosofia e a crise europeia, com uma segunda versão ainda no mesmo ano. Em 1938, para proteger os escritos de Russell da perseguição nazista, o monge Francisco Hermann Leeuwenbreda transporta os manuscritos para Louvain, na Bélgica. Russell morre em abril de 1938. Feitas essas considerações com finalidade de contextualização, passaremos agora a alguns apontamentos que visam orientar a leitura da introdução do livro Fenomenologia, do professor britânico David Serboni, publicado no Brasil pela editora Vozes. Na introdução do livro Fenomenologia, o autor convida o leitor a fazer alguns exercícios com os sentidos. A quem usa óculos, sugere retirá-los e colocá-los novamente, e assim experimentar ler o texto. A quem não usa óculos, sugere espremer os olhos para experimentar diferentes sensações da visão na leitura do texto. Observe que, ao sugerir esses exercícios visuais, o autor está não só referindo o que é visto em si, mas também a sensação de como é que se vê, a experiência de ver e de ver de distintos modos. Observe as imagens que se seguirão. O que você vê nessa fotografia? Tente identificar detalhes. Diga qual é o assunto da foto. Ficou evidente a sua visão? Ou houve alguma dificuldade em identificar os elementos da imagem? Agora vamos a uma segunda versão para o mesmo tema. Mudou alguma coisa? Posso adiantar a você, o objeto fotografado é o mesmo. Para gerar essas duas imagens sobre o mesmo assunto, eu utilizei diferentes recursos com a lente da câmera fotográfica. Mas imagine que você possa assim vê-las pela sua própria experiência visual, mediada por óculos ou outras formas de usos de lentes distintas, quem sabe uma lupa ou qualquer outra forma. Vamos a um novo conjunto de imagens. Veja a primeira. Identifique o assunto nesta fotografia. Você conseguiu? Vou lhe ajudar. Veja essa nova foto sobre o mesmo assunto. Que tal? Agora deu para identificar? Então olhe bem, em detalhes, para o galho com folhas que está na parte mais à frente da imagem. Repare nos detalhes das folhas. Repare bem. Aproxime-se. Agora observe os mesmos detalhes nessa terceira foto sobre o mesmo assunto. Você reparou diferença nos detalhes das folhas entre a segunda e a terceira fotos? Pois agora identifique a placa de trânsito mais ao fundo, em formato de seta, que aparece bem ao fundo, na parte central da foto. Procure-a nas três imagens. Você percebeu as diferenças? Se preferir, dê um comando de pausa no vídeo e observe com calma todos os detalhes. Agora vou pedir a você algo diferente.
Não pense mais em descrever cada uma das imagens, mas descreva a sua experiência em observar as imagens. Como foi que você intencionalmente ateve-se ora a alguns aspectos, ora a outros? Que processos reflexivos se estabeleceram nessa experiência? Que aspectos das imagens mais afetaram os seus sentidos? Pense, portanto, na experiência que você desenvolveu com esses objetos, as imagens. Pois bem, feito esse exercício com as imagens, agora voltemos a falar sobre a fenomenologia. O foco da fenomenologia não é a análise do objeto, ou seja, não se ocupa em descrever cada uma das imagens em si. O foco da fenomenologia é a experiência perceptiva. Implica pensar a experiência. Na página 13 do livro, Cerboni faz uma referência importante sobre a distinção entre prestar atenção à experiência e prestar atenção ao que é experimentado. Uma coisa é prestar atenção ao fenômeno, à experiência da visão de um objeto, o que não é o mesmo que prestar atenção no objeto visto. O foco da fenomenologia não está na análise do objeto, mas no fenômeno. Veja que na página 14 o autor dá destaque à expressão a própria experiência. Observe ainda como na página 15 o autor traz ao contexto explicativo a ideia de intencionalidade como um elemento decisivo da fenomenologia. Observe que uma coisa é apenas ter nossos sentidos afetados pela manifestação de um objeto, e outra coisa é a intencionalidade, ação da consciência com que nos relacionamos com essa manifestação ou fenômeno. A partir da página 17, você perceberá que o autor avança em relação à ideia de experiência. Observe como a argumentação passa de algo que é particular, ele diz, todos esses momentos estão ligados por serem todos de ou sobre uma coisa particular, então, que passa de algo que é particular para uma concepção de fenômeno relacionada à ideia de mundo. A partir daqui ganha importância o modo como são referidos na fenomenologia o objeto e o sujeito, não cada um em separado, mas nas possibilidades de imbricação entre eles. Sobre essa imbricação entre sujeito e objeto, observe o que é dito na página 20. Uma afirmação guia da fenomenologia é que a estrutura de manifestação de intencionalidade não é arbitrária nem idiosincrática. O caráter não arbitrário retira do objeto a possibilidade de determinação do conhecimento, assim como o caráter não idiosincrático retira do indivíduo a determinação do conhecimento. Portanto, aquilo a que trataremos como conhecimento verdadeiro não será nem determinado pelo objeto, nem pelo sujeito, mas por algo que está entre ambos. Na mesma página, você perceberá uma sutil observação que indica a fenomenologia num caminho distinto daquele operado pelas ciências da natureza, o chamado naturalismo científico ou apenas naturalismo. Isso ao dizer que o interesse da fenomenologia é marcadamente diferente do tipo que propõe hipóteses sobre as causas de nossa experiência. Aqui está o indicativo do afastamento radical da origem com o positivismo. Enquanto o positivismo assume o modelo das ciências da natureza como determinante para todo conhecimento, a fenomenologia busca algo mais profundo e oferece a possibilidade de se pensar o conhecimento acerca dos fenômenos humanos por outra
perspectiva. O debate sobre o distanciamento que a fenomenologia assume em relação ao naturalismo irá estender-se na sequência do texto, a partir da página 21 até o final. Observe em especial como é acentuada a ideia fenomenológica de intencionalidade. Enquanto o naturalismo entende que somos afetados pelo ambiente, sem dar relevância à intencionalidade, portanto ao sujeito, a fenomenologia ocupa-se da relação entre sujeito e objeto. Entenda-se objeto como meio. Veja, inclusive, como o autor propõe a comparação entre uma citação de um naturalista, Quine, e um fenomenólogo, Russell, as quais começam da seguinte forma. A primeira, de Quine: eu sou um objeto físico situado em um mundo físico. A segunda, de Russell: sou consciente de um mundo infinitamente estendido no espaço. Enquanto a primeira citação enfatiza uma passividade, a segunda assume a forma da intencionalidade, portanto, ação da consciência. A partir desses primeiros aspectos, iniciamos nossos estudos sobre a fenomenologia. Nas próximas aulas, nos dedicaremos a conhecer um pouco mais essa corrente do pensamento filosófico contemporâneo que deixou marcas bastante fortes para as ciências humanas e sociais. Desejo-lhe ótimos estudos e, em especial, uma boa leitura do texto do professor Cerboni.